O De Carona com a Dani está em uma edição especial. A bordo do Volkswagen Taos Highline, que une conforto, tecnologia e segurança, eu vou dar um rolê pelas ruas de São Paulo. E quem vem comigo nessa viagem? Mulheres inspiradoras que participam das iniciativas da Fundação Grupo Volkswagen, com histórias que vão te ensinar, emocionar e surpreender. Embarque comigo nessa jornada. Esse é o De Carona com a Dani, edição Volkswagen. Não existem limites para quem tem força de vontade. É isso que a Rose vai nos ensinar. Ela não se acomodou, buscou conhecimento e mesmo com todas as adversidades, criou suas próprias oportunidades. Vem comigo conhecer essa história cheia de inspiração. Bom, Rose, a gente está aqui a bordo do Volkswagen Taos. Você viu que carro confortável? Muito, inclusive bem espaçoso, né? Bem confortável e Isso, espaçoso. exatamente. Até para mim, né? Tô aqui dirigindo com o pé, eu sempre preciso de um pouquinho mais de espaço. Grávida agora de 7 meses, né? Tem uma barriguinha e achei ele super confortável. O ar tá bom pra você? Tá ok? Ótimo, perfeito. Então, porque aqui ele regula em 2 temperaturas. Posso regular ele pra você, a temperatura que você quer, e pra mim também. Bom, Rose, primeira coisa que eu gostaria de te perguntar, assim, na verdade, é quem é você? Pra você se apresentar pro pessoal de casa. Eu sou a Rosimeire, tenho uma deficiência visual, hoje mais comprometida do que no passado, né? Porque quando eu já nasci com uma má formação, mas eu tinha uns 30% de visão. Hoje deve estar por volta de 5%. Então eu tive uma queda bastante de visão, mas nessa trajetória toda, né, até chegar aqui, muitas coisas aconteceram, né, em questão de social, em questão profissional. A princípio, quando comecei a estudar em escola regular, eu nem percebi que eu realmente era uma pessoa com deficiência, porque as coisas aconteciam muito naturalmente. Aí depois a minha visão começou a cair um pouco, aí eu percebi, não, eu preciso de ajuda. Aí eu mesma procurei uma escola. Para pessoas com deficiência, não sei disso? Na verdade, era uma escola que tinha sala com recursos. Quais eram os recursos? Era um braille, era uma letra ampliada. E o engraçado é que o médico tinha dito pra mim, falou, olha, Rosimeire, não vai ter mais grau, assim, não tem como, porque eu tenho glaucoma, né? Foi descoberto no meio do caminho que eu, além da minha formação, eu tinha glaucoma. Aí, o que aconteceu? Ele falou, olha, não vai ter mais nenhum, não vai ter como te passar óculos. Aí, fui pra essa escola aí, e aí, comecei a aprender braille, né? E brincando com as lentes lá, eu descobri que tinha uma lente que servia pra mim. Ah, sim! Aí foi muito engraçado, porque eu falei assim pra professora da sala de recursos, professora, você me empresta essa lupa? Eu te devolvo. Ela falou, empresto sim. Aí eu levei lá e falei assim, doutora, eu tenho uma novidade aqui. Aí eu tirei a lupa do meu e falei assim, olha, essa aqui serve pra mim. E daí, de lá pra cá, eu comecei a ter óculos. Porque eu consegui... Encontrou uma lente que servia pra mas você. Mas engraçado é que nem a medicina tinha encontrado, mas eu encontrei. Aí depois disso, aí eu queria trabalhar. E como eu perdi meu pai muito nova, a minha mãe sempre teve muito medo, né? Ai, você não pode, você não vai conseguir, porque é perigoso. Aí eu consegui um trabalho e minha mãe todo dia, né, chorava porque eu ia trabalhar. Mas eu fui. Aí depois ela acostumou, que eu fiquei 5 anos nesse trabalho. E esse trabalho era assim, eu ia trabalhar, depois de 5 anos nada mudava. Eu falei, eu quero virar a chave da minha vida. Isso que eu ia te perguntar, você sempre gostou de estudar, porque o que acontece? Muitas pessoas querem colocar a realidade delas na gente, a visão delas na gente. E eu falo isso também como uma pessoa com deficiência, que escutou muito do tipo assim, por que você não se aposenta por invalidez, não precisa trabalhar?
não precisa dirigir, né? Você tem teu marido dirige, não precisa cozinhar. Olha, eu moro perto da minha mãe. Não por necessidade, mas é porque tinha um espaço no terreno e a gente construiu a nossa casa quando eu fui casar lá pertinho dela. E daí, quando eu casei, ela falava assim, não precisa cozinhar, viu? Que é muito perigoso, pode comer aqui na minha casa todo dia. E eu falava, não, mãe, eu quero cozinhar, eu quero fazer a nossa comida aqui em casa. Gosto de cozinhar bastante. E você ouviu bastante isso também? No sentido de, não precisa, não faz. Você ouviu? E uma das coisas foi que, assim, no decorrer da vida, depois, comecei a trabalhar tudo, né? Aí depois eu não queria, na verdade, ficar estagnada naquela mesma situação. Sentiu vontade de crescer. Aí eu sempre tive vontade de fazer um curso de decoração. E decoração, design de interiores, né? E aí, por acaso, fazendo um cursinho, eu descobri que tinha um curso desse gratuito. E eu fui e me matriculei. Falei, bom, ou eu passo na faculdade ou eu passo um cursinho. Na faculdade, só nas faculdades públicas. E esse eu consegui. Aí eu fui fazer. Fiz os 4 anos, só que minha visão caiu e eu não consegui continuar. Mas ainda assim eu não desisti, porque aí depois disso eu não consegui e fiquei desempregada. E aí que vem a história, né? Porque aí eu fiquei desempregada, não conseguia fazer aquilo que eu tinha sempre o sonho de fazer, não tinha mais nenhum trabalho na mão. Aí eu comecei a procurar trabalho, andava muito, procurei muito. Em algumas empresas, eu fiz vários testes e eu ia muito bem nos testes. A minha visão tinha diminuído, mas eu enxergava bem, eu não andava nem de bengala. Então, para quem não me observasse muito, não percebia. Aí quando eu falava assim, olha, eu preciso só de um pouco de recurso para poder efetivar meu trabalho, mais do que uma vez eu escutei assim, a gente fez a contagem de pessoas erradas. Nossa. Ou então, eu não posso contratar uma pessoa assim. Meu Deus. E foram várias vezes, sabe? Mas ainda assim, eu não desisti. Meu Deus, você falando, eu sinto, Rose, porque eu também passei muito por isso durante a faculdade. Gostava muito de estudar, me dedicava muito e tive algumas entrevistas de emprego que era sempre assim. Enquanto não sabiam que eu tinha uma deficiência, a gente fazia os testes teóricos, faz as provas, faz as dinâmicas, se destaca. Quando chegava na entrevista ali que a pessoa via que eu tinha uma deficiência, parece que na hora tudo mudava. Exato. E o que eu falo é assim, vamos ver se você concorda. Eu não me importo das pessoas pensarem, tipo assim, mas como que ela vai fazer? Como que ela vai trabalhar aqui? Não me importa as pessoas pensarem, porque é natural, né, Rose? Exato. Você olha assim, né? A gente olha e você tem curiosidade. Nossa, mas como que ela faz isso? Da mesma maneira que as pessoas têm curiosidade. Exatamente. Agora, o que me incomoda é que não me deem oportunidade de mostrar que eu consigo. Exato. Então, eu acho que no seu caso deve ter muito isso também. Por exemplo, assim, olha, Rose, aqui eu vou precisar que você pegue o telefone, que você atenda, que você anote. Como que você vai fazer isso? Você consegue me mostrar? Pronto, isso, não é? Tipo isso assim, mesmo, isso mesmo. me dá a oportunidade de mostrar que eu consigo. Bom, chegou outra hora que eu quero inovar, né? Quero aprender de baixa plataforma, quero aprender linguagem de computador. Aí entra a questão da fundação. Isso, era isso que eu queria te perguntar. Você conheceu a Fundação Grupo Volkswagen quando você estava com essa ânsia de crescer, de aprender mais. Exato. E foi onde você conheceu o curso Code, né? Isso, porque o Senai de São Caetano não era lá, era em Santa Cecília. E eu sempre passava lá na frente e eu queria fazer esse curso. Só que, esse curso não, na verdade o curso do Senai. E aí teve um dia que aí tava aberto, eles realmente mudaram, né, pra lá. E eles falaram, olha, a gente não tem curso, mas se deixa o contato. E um belo dia eu recebi um e-mail, falei, gente, eu não tô acreditando. E-mail não, eu recebi uma mensagem no celular. E eu falei, nossa, eu vou lá ver. Aí eles falaram que era um curso full stack. Nossa, assim, eu fiquei desacreditada. E ainda falaram assim que era em conjunto com a Fundação Volkswagen. Eu falei, gente, será que eu vou conseguir? Aí eu fiquei, né, assim, meu Deus, parece que isso é muita coisa pra mim. Mas mesmo assim eu fui tremendo. Aí tinha com a prova, medo, mas foi com medo mesmo. Fiz a prova e aí
começou aquele curso sensacional, né? O curso que você fez na Fundação Grupo Volkswagen teve uma importância muito grande na sua trajetória, né? Pessoal e profissional. Sim, mudou muito a minha vida, porque olha, teve os desafios, que é algo que me fascina, né? Eu gosto muito de poder desafios, me posicionar como profissional, me ensinou. Outra coisa também, fazia muito tempo que eu não fazia entrevista de trabalho, e depois disso eu pude ter essa oportunidade em outras empresas. Eu fiz testes no qual eu passei. Tudo isso depois do curso? Depois do curso. Só que eu passei, só que a entrevista acho que justamente essas questões de atualização, eu acho que foi aqui. Acho que eles queriam que uma pessoa que tivesse um estudo intenso o tempo todo, e não é meu caso. Justamente porque, outra coisa que eu ia te falar, porque você comentou, mas nunca ninguém te falou de você se aposentar e não trabalhar mais. Então, eu não pude, nesses últimos tempos, inclusive, fazer esse estudo mais intensivo, porque a minha mãe teve muitas complicações de saúde, e uma das pessoas que foram visitar ela justamente me fez essa pergunta: você não acha melhor você se aposentar por invalidez? E aí eu tive que responder: não, porque eu não sou inválida. Maravilhoso, né? Mas, porque assim, minha mãe tá doente, jamais eu deixaria ela. Sim. Mas eu também tenho o outro lado, que a gente precisa, né, de se manter, e hoje quem mantém a casa sou eu. Olha que maravilha. Rose, é exatamente esse ponto que eu gosto de pegar nas pessoas, porque independente de deficiência, independente de lugar onde mora, todo mundo tem dentro da gente mesmo essa capacidade de enfrentamento, mas a gente precisa querer correr atrás. Que eu falo que nós somos fruto das nossas escolhas, né? Com certeza você não escolheu ter uma deficiência visual, assim como eu não escolhi ter uma deficiência física. Mas eu escolho como eu reajo a partir disso. A gente não pode mudar essa realidade, mas a gente pode mudar a maneira como a gente reage, certo? É que eu nunca enxerguei isso como um problema, entendeu? Exato. Não, mas de verdade, eu nunca enxerguei isso como um problema. Então, qual recado ou lição você gostaria de deixar para todo mundo, não só para quem tem alguma deficiência, mas para todo mundo que passa por uma dificuldade ou que acha que não vai dar conta? Então, exatamente isso, que as pessoas não encarem as coisas como um problema, mas como um desafio a alcançar. E que esse desafio não vai ser fácil, mas nunca é impossível, porque a gente não pode dar não à nossa vida, entendeu? Tipo assim, o não a gente já tem, e a gente nunca pode aceitar esse não. Bom, Rose, a gente já tá se encaminhando para o final aqui da nossa conversa. Quero agradecer do fundo do meu coração pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que muita gente que está em casa assistindo a sua história vai se inspirar, vai aprender muito com você. Eu vou só parar aqui para eu poder te dar um abraço para a gente finalizar, mas já quero deixar aqui de verdade a minha gratidão a você. Deixa eu só parar. Eu que agradeço, e eu espero mesmo que eu possa ajudar as pessoas que realmente estão precisando no momento. Rose, muito obrigada novamente. Já quero pedir pro pessoal aqui do canal deixar seu comentário, deixa mensagem para Rose também do que vocês acharam da história dela, como que foi se inspirar um pouquinho com ela. Deixa seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, e até o próximo de Carona com a Dani. Dá um tchauzinho pro pessoal, Rose. Beijo. Beijo. Deixa eu te dar um abraço. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Sucesso.